Os primeiros rascunhos não bastam. Para quem busca a excelência, é preciso focar nos pequenos detalhes, que fazem uma enorme diferença. Porque tudo se transforma quando a excelência dá o tom da sua vida. Conte com o apoio do BTG e invista na excelência que está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bom dia a todos, um prazer participar do ESG Summit da Exame e hoje meu nome é Marcos Franck, eu sou sócio da McKinsey baseado em São Paulo e vou conversar com vocês sobre como funciona e quais são os grandes desafios para financiar a transição para o Net Zero a nível global, mas também tendo reflexões específicas para os desafios e eu diria até talvez as oportunidades que o Brasil tem para se posicionar nesse novo contexto mundial, né? Então, iniciando a nossa apresentação, deixa eu deixar claro que nós baseamos essa apresentação em 2 relatórios que a McKinsey publicou, que aparecem na tela, os títulos, e no final da apresentação tem um QR Codezinho, vocês podem fazer um download do conteúdo, se tiverem interesse, e nas publicações, é claro, tem muito mais detalhe que eu vou poder compartilhar com você nos próximos 15, 20 minutos nessa conversa, né? Então, iniciando talvez já pelas grandes conclusões, eu acho que tem 4 grandes temas que eu vou abordar hoje. Primeiro é chegar a zero de emissões líquidas a nível mundial até 2050 não será barato, né? Assim, não é trivial, provavelmente vai ser a maior realocação de capital e mobilização de novo capital na história da humanidade. Segundo, que as instituições financeiras, né, enfrentam uma série de desafios à medida que trabalham para aumentar o capital mobilizado para essa transição para o Net Zero, né? E que as empresas, principalmente as empresas emissoras, elas têm se mobilizado para planejar a transição, mas que esses esforços ainda precisam ser intensificados. E por último, fazendo a reflexão para o caso brasileiro, né, superar esses desafios da transição para o Net Zero pode resultar, na realidade, em uma grande geração de valor para o país, tá? Então, acho que o Brasil, claro, vai ter um esforço, não vai ser fácil para ninguém, mas eu acho que o Brasil se posiciona de uma forma muito favorável, né, nesse novo contexto. Se nós olhamos assim, o nível de investimentos, né, a nível mundial, né, chegar ao Net Zero vai exigir, né, um incremento adicional de 3,5 trilhões de dólares aos valores já investidos hoje, tá? Então, a gente vai ter que sair de, basicamente, um cenário de investimento em torno de 6 trilhões de dólares para 9,5 trilhões de dólares. É uma mobilização de capital e um crescimento muito grande, né? E então, esses 3,5 adicionais só para investimentos em tecnologias limpas. Além disso, né, tem 1 trilhão de dólares, que é na realidade, uma realocação, né? São investimentos que hoje são feitos em tecnologias, digamos assim, emissoras de alta emissão e que podem ser convertidos, né? Além disso, a gente tem praticamente já 2 trilhões de investimento que já são investidos atualmente em tecnologias limpas. E, por fim, a gente ainda tem um remanescente, cerca de 2,8 trilhões de dólares, que são de investimentos eu chamaria assim, que ainda permanecerão em ativos com emissões mais significativas.
Né? Então, acho que a grande mensagem é uma grande mobilização extra de capital, e se a gente olha esses 6,5, 6,4 trilhões que vão ser mobilizados, ou que precisam ser mobilizados para tecnologias limpas, se a gente entrar um pouquinho no detalhe disso, a gente vê que desses 6,4 trilhões, cerca de metade, 55% disso, nós estimamos que poderiam ser preenchidos com investimentos privados, sejam eles de bancos ou de private equities ou outros investidores institucionais. Né? O remanescente, os outros 40%, 45%, a gente vê uma combinação de investimentos a nível de governos estatais, bancos de desenvolvimento, até pessoas físicas fazendo investimentos, por exemplo, em sua casa, em eficiência energética, né? Mas fica o desafio de que mais da metade desse investimento precisa ser preenchido pelo setor privado. Né? E se a gente olha desses 3,5 trilhões que tem que ser investido pelo setor privado, se a gente olhar um pouquinho aonde que ele precisa ser canalizado, a gente vê que os principais setores que vão demandar investimento a nível mundial são o setor de energia, o setor de mobilidade, o setor de construção. Né? E acho que é interessante, talvez, fazer uma primeira reflexão para o caso brasileiro. Acho que no Brasil isso vai ser muito diferente. Por quê? Porque a gente já tem, né, uma matriz energética muito limpa. Né? Então, sim, vamos continuar investindo em geração limpa, mas não temos digamos assim, um legado, né, de uma matriz energética com altas emissões. Né? Então, eu acho que o Brasil também, em mobilidade, claro, pode migrar para energia limpa elétrica, mas já tem biocombustíveis, né, com baixíssimas emissões. E no que tange construções, o Brasil vai fazer investimentos, mas nosso país, por não ser, digamos assim, não precisar de calefação, né, por grandes invernos, a quantidade de energia demandada é muito menor. Né? Então, acho que para o Brasil vai ser um pouco diferente, né, essa foto. Se a gente vê, então, passando um pouco para que desafios que o setor privado tem para mobilizar, né, esses 3,5 trilhões de dólares anuais, a gente vê alguns desafios importantes. Primeiro, as instituições financeiras vão enfrentar esses desafios de arcabouço político regulatório ainda é fragmentado, né, e está em constante evolução. Então, as regras ainda estão, digamos, se amadurecendo, solidificando. Então, para um investidor privado, ainda existe essa insegurança. Se eu faço investimento agora, mas o ano que vem, 2 anos, pode ter um novo incentivo ou perder, né, alguma vantagem. Então, digamos, as regras do jogo ainda estão amadurecendo. Né? Por outro lado, para instituições financeiras, os incentivos atuais, às vezes, não estão alinhados com aspectos práticos da transição. Talvez um exemplo direcional é que, muitas vezes, as instituições são cobradas, né, os fundos de investimento, por não investir em alguns setores, né, setores que tipicamente são de alta emissão. E, a princípio, isso faz sentido. Porém, se você olha por um outro ângulo, talvez são alguns desses setores com altas emissões, digamos, intrínsecas, né? Por exemplo, fazer cimento emite, é parte da química. Agora, esses setores vão precisar, né, se descarbonizar, e para isso vão precisar de investimento e capital a um custo, né, assim, custo de capital atrativo. Então, não poder investir num setor desses, na realidade, dificulta a transição desse setor para baixa emissão. Né? Então, só um exemplo para colocar que, às vezes, assim, a implementação, a prática é um pouco mais complexa do que, digamos assim, uma teoria mais de alto nível. Né? Terceiro, né, você tem uma questão, talvez, de como que você balanceia a oferta e a demanda. Né? Muitas vezes, para desbloquear oportunidades, né, de investimento, você exige uma combinação complexa de diferentes tipos de capital, digamos, privado, capital filantrópico, incentivado, fazer o que a gente chama de um blended capital. Por outro lado, as oportunidades de investimento, quando
eventualmente esses fundos são montados, ainda são limitadas, né? E, por outro lado, tem o empreendedor que muitas vezes não encontra essa fonte de capital, digamos, atrativa. Então, essa questão de você fazer o matching, né, entre a oferta e a demanda no tempo ainda é um desafio importante para viabilizar essa transição. E por último, acho que as instituições financeiras precisam de dados, né, de qualidade, novas ferramentas para analisar projetos e novas competências para poder capturar essas oportunidades de negócio, né? Por exemplo, talvez pegando um exemplo brasileiro e olhando bem na ponta, né? Talvez para um gerente de banco que está no interior e ele sempre aprovou projetos de pecuária extensiva, ele sabe analisar a viabilidade desse projeto, ele agora recebe um novo projeto de uma cultura que ele nunca viu antes, ele não tem a sensibilidade se para em pé, se não para em pé. Então, essa questão de ferramentas e competências, tanto a nível central, mas chegando na ponta, né? Na última milha, que a gente chama, é super importante e é um desafio que vai demandar muito treinamento, muita capacitação, muito desenvolvimento ainda, né? Então, isso pelo lado das instituições privadas a gente vê, né? E esse estudo foi feito em parceria com o Institute of International Finance. A gente vê esses grandes desafios para as instituições financeiras. Por outro lado, se a gente olha as empresas, nós vemos que as instituições, as empresas em geral, precisam ainda percorrer várias etapas, né, para intensificar os planos de descarbonização. E isso passa, claro, por você ter uma visão, uma aspiração, porque para algumas indústrias e setores, né, isso é um grande desafio. Para outros, acho que é mais setores que já são, digamos, de baixa emissão, essa transição é mais simples, mas você tem uma visão e uma inspiração de como que você quer chegar lá, né? Para isso, você vai precisar de uma estratégia de projetos, um portfólio de projetos de descarbonização e uma estratégia de implementação e financiamento, né, em médio e longo prazo. E, como eu comentei, isso não é um sprint, né? Provavelmente vai ser uma maratona de 10 anos, dependendo do setor, 20 anos. Então, é muito importante que você tenha uma governança dentro das instituições, uma governança muito sólida. Isso aqui não é um projeto da área de sustentabilidade, da área de ESG. Esse é um projeto assim, da empresa, digamos assim, no seu nível mais estratégico, envolvendo todas as áreas, comercial, operações, em geral, tudo, né? E é preciso ter métricas e metas para acompanhar isso ao longo do tempo, porque não é uma implementação tipicamente, de 2, 3 projetos em 5 anos que vai resolver, né, esse desafio. É uma maratona de longo prazo. Passando agora, talvez, para uma reflexão, né, para o que tudo isso significa para o Brasil, né? E talvez 1 ou 2 páginas para a gente contextualizar a situação do Brasil nesse contexto. O Brasil é hoje o 6º maior emissor, né, de gases de efeito estufa no mundo. Se a gente olha isso em termos de emissão por PIB gerado ou emissão per capita, o Brasil, na realidade, está na média, ou às vezes até abaixo da média mundial, né? Então, o Brasil não é que o Brasil é um grande, entre aspas, ofensor, não é, tá? Nós somos um país grande, populoso, né? E por isso temos uma emissão em termos absolutos um pouco mais significativa, né? Talvez dando um duplo kick, entrando da onde vêm essas emissões do Brasil, para a gente saber qual é o nosso desafio de descarbonização, né? Isso aqui é uma representação gráfica da onde, né, tamanho dos quadrados aí significa um pouco o tamanho das emissões no Brasil. A gente vê que o que está em negro, né, que é emissões que vêm a partir do uso da terra, né, e as que estão em azul claro, né, agricultura, somando as duas, a gente tem aí 75% das emissões do Brasil, tá? Isso é muito diferente da maior parte dos grandes países, dos países, digamos, com maiores emissões. E o porquê disso? Por um lado, nós somos um país que ainda tem muita cobertura florestal, talvez o maior exportador, né, de alimentos e produtor e exportador de alimentos do mundo.
E, por outro lado, a gente tem uma matriz, como comentei, uma matriz energética já bastante, de transporte, bastante limpa, né? Então, o restante fica pequeno e, por outro lado, a gente tem essa particularidade de ser um grande produtor, tá? Por isso, de alimentos, e por isso o setor agrícola brasileiro tem um perfil de emissões maior, né? Então, 75% das emissões do Brasil vêm de setores, digamos, relacionados de alguma forma ou outra ao uso da terra, né? E o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise de quais são as iniciativas necessárias para o Brasil descarbonizar, né, chegar no net zero. Aqui nós, só para o participante poder entender esse gráfico, ele é um pouquinho mais complexo, a gente, cada barrinha dessas é uma oportunidade, né, distinta de descarbonização da economia brasileira. Se nós olhamos assim, então no vertical é o custo, né, o custo médio desse abatimento de emissões em dólares por tonelada de CO2 equivalente, e no horizontal é o volume, né, de abatimento em toneladas, né? Então, no lado esquerdo, a gente tem, na realidade, uma série de oportunidades que vocês podem dizer, a barrinha está apontando para baixo. São custos negativos, né? São questões que, se você fizesse, né, na realidade, o país, o setor, a empresa, está economizando, tá? Então, isso não é uma particularidade do Brasil. Acho que em quase todos os países a gente vê que existe aí essa fatia. No caso do Brasil, 11% das nossas emissões, na realidade, podem ser reduzidas. Isso geraria uma economia para o país. Por que elas não acontecem? Porque muitas vezes, assim, uma coisa é teoria, outra é prática, né? Umas vezes você vai economizar no longo prazo, mas para isso você precisa fazer um investimento inicial e a empresa não tem o capital ou não foi exposta a essa ideia ainda, né? Então, é uma questão de tempo, né? E, eventualmente, de financiamento para você capturar essas iniciativas. Por outro lado, a gente tem aí, sim, a peculiaridade do Brasil, que tem praticamente 90% das nossas emissões restantes tem um custo positivo, né? Elas requerem digamos, um custo adicional para se abater, mas é um custo relativamente baixo, né? Dado a escala aqui do gráfico, a gente nem consegue observar, mas a gente está falando entre 0 e 15, 20 dólares por tonelada, né, de carbono equivalente. E essa talvez é a grande diferença do Brasil para o restante, tá? Dos países industrializados, que não tem esse grande, eu vou chamar esse grande vale, né, essa grande oportunidade de pegar uma grande parte das suas emissões e abater elas a um custo relativamente ou comparativamente baixo, né? E por fim a gente tem acho que realmente começam a ter um crescimento muito grande de custos, né? Que no Brasil representam 2, 3% das emissões totais, né? Então, para o Brasil, isso é uma particularidade. Os outros países, rapidamente, você começa a entrar nesses abatimentos de custo alto. Então, essa é a grande vantagem, essa grande vantagem competitiva que o Brasil tem nessa nova fase da economia mundial, né? Economia, digamos, para chegar no net zero, né? Talvez traduzindo isso em números, se a gente pegar, né, assim, qual é o custo de abatimento, né, olhando o que a gente chama de um preço de ativação do carbono, ou seja, se eu pagasse para todo mundo o mesmo valor, né, seja as pessoas têm um custo baixo, um pouco mais alto, o país pagasse, olha, o preço do carbono é 15 dólares, por exemplo, no Brasil. No Brasil, em teoria, por uma questão econômica, 80% das emissões você abateria, né, botando um valor de preço de carbono a 15 dólares. Se você quisesse chegar a 95%, você só precisa aumentar para 20 dólares no Brasil, né? E olhando alguns outros países, a gente trouxe aqui alguns exemplos, até de países próximos ao Brasil, como, por exemplo, Colômbia, que também tem floresta, também tem, digamos, uma economia diversificada. Esses valores mudam muito, tá? Se a gente olha, por exemplo, Estados Unidos, o preço do carbono para eles reduzirem 80% das emissões precisa ser quase 80 dólares por tonelada.
enquanto no Brasil é $15 por tonelada. Né? Então, acho que essa é a grande, para a gente chegar numa conclusão, que é a grande vantagem do Brasil. Né? Nós conseguimos chegar, tá, no net zero com um custo, um preço de carbono muito mais baixo que a vasta maioria das outras economias do mundo. Né? E, além disso, o Brasil pode ter um papel importante em apoiar esses países que têm um custo de abatimento muito alto. Né? Pegando aqui como exemplo Estados Unidos, Reino Unido, onde é muito caro você fazer esse abatimento. Por quê? Porque o Brasil ainda tem vou chamar uma reserva estratégica, que são que a gente chama de soluções baseadas na natureza, né, para capturar carbono. Né? Então, se tem algum lugar ainda emitindo carbono, para você chegar no net zero, você pode capturar ele, sequestrar ele em outro lugar. Que é toda a oportunidade que nós temos de restauração, de reflorestamento, de restauração dos nossos biomas com matas nativas, que tem um custo assim, muito atrativo vis-à-vis, eventualmente, fazendo um abatimento de alto custo em outro país. Tá? Então, além do nosso custo de abatimento, né, do Brasil não ser alto, nós temos uma grande oportunidade, né, financeira, né, de negócios, de abater emissões geradas em outros países e, com isso, gerar empregos, né, gerar atividade econômica no nosso país e, digamos assim, contribuir, né, para a biodiversidade, contribuir para a restauração dos nossos biomas. Nós temos dezenas, talvez centenas de milhões de hectares no Brasil que são improdutivos, que são pastos degradados, que hoje em dia não são utilizados, né, e poderiam estar sendo restaurados e também até para, né, não são necessariamente restaurados para você botar uma cerca, você pode ter uma produção sustentável, você pode ter economia agroflorestal, ou seja, você pode realmente gerar uma nova economia, um novo paradigma econômico no nosso país. Bom, por fim, eu só queria deixar, como eu prometi, o QR Code para os 2 relatórios que nós utilizamos para elaborar essa apresentação. Então, lendo eles, vocês vão ter muito mais detalhe do que eu consegui compartilhar nesses últimos 15, 20 minutos. E também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, fica o meu contato para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham um bom dia e outras boas palestras para participar.